grande ato de Lula e de seus asseclas no dia 8 de janeiro. Preparem-se, porque o dia 8 de janeiro vai ser um massacre midiático por toda essa mídia esquerdista aqui, extremista de esquerda, por essa mídia lulista que se auto-intitula consórcio de imprensa e que já está dando vazão a essas bravatas, sem provas de um ministro que preside uma corte eleitoral que deixou altas dúvidas no eleitorado e que faz parte de uma corte que está perseguindo pessoas por ideologia política. Tão somente isso, sem provas dos crimes que acusam essas pessoas de cometerem. Por que é que Alexandre de Moraes decidiu agora, às vésperas do próximo dia 8 de janeiro, como vocês sabem, é uma data muito emblemática, né? Aconteceu aquela invasão na Praça dos Três Poderes exatamente no dia 8 de janeiro e agora, às vésperas dessa data, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, decidiu, não se sabe ainda o motivo, conceder aí algumas entrevistas, né? Ele concedeu entrevistas para, né, a Veja, concedeu entrevista para o jornal O Globo, onde ele está trazendo ali algumas declarações muito, mas muito polêmicas, tá? É engraçado a gente começar a ver isso quando o governo Lula anda anunciando que vai fazer um grande ato pró-democracia, né? A democracia relativa do desgoverno Lula é linda. Um grande ato, dá-lhe gastança de dinheiro, levar um monte de autoridade para Brasília, bater palma para discurseira, para bravataria, para as narrativas, para as falsas narrativas de golpe de Estado e blá, 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 blá. Um ano depois, a gente vê essa narrativa sendo endossada agora por quem? Pelo presidente do TSE, né? Aquele tribunal eleitoral que tratou de forma tão desigual os candidatos à presidência da República em 2022, que gerou revolta na população, que fez milhares, centenas de milhares irem às ruas desde o dia seguinte do anúncio do resultado das urnas eletrônicas, né? Irem às ruas pedir transparência, pedir a entrega do código-fonte, pedir que as Forças Armadas tivessem de fato acesso ao código-fonte para que o Brasil se acalmasse e pudesse saber realmente o que tinha acontecido nas eleições. Essa pessoa vem agora dizer que havia 3 planos para matá-lo, enforcá-lo, assassiná-lo, prendê-lo e blá, 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 na imprensa amiga, né, como uma pré-campanha ali para o 8 de janeiro, para um ano do 8 de janeiro de Lula, como um preparativo, uma criação de expectativa. Ora, se ele realmente sabia disso, se ele investigou isso, por que só agora? Por que não antes? Cadê os responsáveis por esse plano mirabolante de assassinar, prender, enforcar um ministro do STF, presidente do TSE? Ah, é para boi dormir essa conversinha, né? Eu realmente quero ver as provas. Acabei de colocar aqui a divulgação no meu Twitter do nosso programa e coloquei entre aspas lá, sem provas, porque era isso que a imprensa amiga fazia ao longo de todo o governo Bolsonaro, tudo que o presidente Bolsonaro falava, o ministro Paulo Guedes, o então ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a então ministra Damares, qualquer dos ministros de Bolsonaro, tudo que eles falavam era sem provas, fulano fala não sei o quê. Então agora vamos dizer, né, vamos usar esse bordão da imprensa militante aí e dar vazão para esse sem provas. Sem provas, Alexandre de Moraes vem e diz blá, 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 blá. Eu queria só puxar aqui o tweet do nosso colega de bancada, que amanhã estará conosco aqui, Deltan Dallagnol, colunista da Gazeta do Povo, e que ele levanta algumas perguntas pertinentes que não foram feitas pelo jornal O Globo, pelo jornalista de O Globo, que estavam ali diante de uma autoridade dizendo que descobriu um plano para matá-lo através da prisão e enforcamento, olha isso, e diante dessas revelações, o jornalista ou os jornalistas do Globo não fizeram as seguintes perguntas básicas. Quem planejou matar o senhor ministro? Cadê as provas desse plano? Essas pessoas já foram denunciadas pela PGR? Foram condenadas nos julgamentos do 8 de janeiro? Por que só agora estamos sabendo que essas pessoas tinham esses planos, que essas pessoas existem? Se o ministro era vítima desses crimes, não deveria se declarar suspeito de julgar quem queria matá-lo? São perguntas pertinentes. É óbvio que a militância lulista já está enchendo a timeline do Deltan Dallagnol, dizendo que as perguntas são irrelevantes. Eu acho de extrema relevância, por isso estou trazendo aqui. Outras perguntas. Essas novas informações não colocam o ministro sob suspeição para julgar
todos os réus do 8 de janeiro, já que, segundo o entendimento do próprio STF, todos que estavam ali estavam em turba com o único objetivo de dar um golpe de Estado? Como o ministro responde às críticas de que os réus do 8 de janeiro estão sofrendo abusos judiciais, como violação do juiz natural, ausência de conexão com pessoas com foro privilegiado, o que justificaria os julgamentos no STF, prisões preventivas alongadas, ausência de provas e de individualização de condutas, penas exageradas. Aliás, até hoje o STF não apresentou uma única pessoa com foro privilegiado que tenha participado dos atos do 8 de janeiro, a fim de justificar a conexão com os demais réus sem foro privilegiado. E acrescento, a fim de justificar esses julgamentos que estão sendo feitos no STF, não é o foro adequado, ou para usar o termo que eles próprios usaram em relação à Operação Lava Jato, o foro é incompetente. O Marco é da área jurídica, vai poder explicar melhor isso. Então, as perguntas que o Deltan traz aqui, tem uma série de outras, eu recomendo que a nossa audiência depois veja, se não estiver achando no tweet do Deltan, na conta do Deltan Dallagnol, eu repostei para a minha conta também. Acho extremamente pertinentes. Ele fala, por exemplo, do caso do Clezão, porque o ministro não apreciou em tempo o pedido de soltura do Clezão, que tinha parecer favorável da PGR? Como responde às críticas de que a demora para decidir acarretou na morte de Clezão? Porque logo após a morte de Clezão, o ministro soltou vários réus presos do 8 de janeiro que também tinham parecer favorável de soltura pela PGR? Isso não é uma prova de que essas pessoas ficaram presas de forma excessiva e ilegal? Quando serão encerrados os inquéritos ilegais que tramitam no Supremo há mais de 5 anos? Como o ministro justifica a existência desses inquéritos após o fim dos prazos legais? Enfim, são inúmeros questionamentos que o Globo não fez. Então eu só posso acreditar na minha visão inicial, quando eu vi essa entrevista, que isso é mais um passo na narrativa de que o 8 de janeiro foi um golpe e mais uma preparação de expectativa para o grande ato de Lula e de seus asseclas no dia 8 de janeiro. Preparem-se, porque o dia 8 de janeiro vai ser um massacre midiático por toda essa mídia esquerdista aqui, extremista de esquerda, por essa mídia lulista que se auto-intitula consórcio de imprensa e que já está dando vazão a essas bravatas, sem provas de um ministro que preside uma corte eleitoral que deixou altas dúvidas no eleitorado e que faz parte de uma corte que está perseguindo pessoas por ideologia política. Tão somente isso, sem provas dos crimes que acusam essas pessoas de cometerem. Muito perigoso isso que aconteceu hoje, foi só o início. O jornal O Globo é uma das várias mídias do consórcio de imprensa que mente descaradamente para ajudar um bandido descondenado a voltar à cena do crime, para usar a frase célebre de Alckmin, quando Alckmin não tinha se rendido ao sistema, não tinha sentado no colo da quadrilha. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo, né, para vocês que eu também não vi ainda. E aí, Serrão, primeiros comentários sobre essa entrevista do ministro Alexandre de Moraes? Saudações, meus amigos, meus amados haters, saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Entrevista bombástica do ministro Alexandre de Moraes, que ocupou 2 páginas, páginas 6 e 7 do jornal O Globo, de hoje, a edição de hoje. Essa entrevista precisa ser levada muito a sério. Primeiro ponto assustador dela, que já mereceria um comentário maior. O ministro induz que membros das Forças Armadas é que seriam responsáveis por essa tentativa de sequestro, morte e até de enforcamento dele. Vamos lá, comandantes das Forças Armadas, os senhores darão alguma resposta a essa acusação gravíssima do ministro Alexandre de Moraes? Houve realmente uma investigação que indicou que tem membros das Forças Armadas, na ativa ou na reserva, envolvidos nesses casos, nessa denúncia feita pelo ministro Alexandre de Moraes? Ou os militares preferem ficar plantando árvore do que analisar notícia plantada na mídia tupiniquim? É uma primeira pergunta que se fica no ar assim, ela é bem séria. Sobre essa entrevista do ministro Alexandre de Moraes, o evento do 9 de janeiro, teve o 8 de janeiro, todo mundo sabe que foi a baderna, e no 9 de janeiro tivemos a lamentável tragédia
a grande traição, o golpe de perfídia das Forças Armadas, prendendo aqueles que estavam lá, né, na porta dos quartéis e entregando-os para os campos de concentração. Bacana. O interessante dessa entrevista, o ministro Alexandre de Moraes deixa claro que foi ele quem deu a ordem para essa prisão. Mas a gente sabe também, não vamos assim também tirar a autoria, né? O general Dutra já tinha relatado a todo mundo que no dia anterior ele já tinha recebido um telefonema do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comandante-em-chefe das Forças Armadas, e Lula também já tinha mandado prender todo mundo. Então temos agora 2 responsáveis pela prisão do pessoal. Luiz Inácio Lula da Silva, que deu a ordem também como comandante-em-chefe das Forças Armadas, e o ministro Alexandre de Moraes, que disse que mandou prender todo mundo. Está logo no primeiro parágrafo dessa entrevista dada ao jornal O Globo. E os militares que prenderam, né? Isso que é mais interessante, os comandantes militares que executaram a ordem. Outro ponto, assim, muito importante dessa entrevista do ministro Alexandre de Moraes ao jornal o Globo, está aqui, ó. O Globo perguntou para ele: ministro, qual foi a influência das plataformas digitais no 8 de janeiro? Alexandre de Moraes respondeu: a regulamentação das redes sociais vai ser uma bandeira importante do Tribunal Superior Eleitoral no primeiro semestre de 2024. Elas falharam e foram instrumentalizadas no 8 de janeiro. Proliferaram o discurso de ódio antidemocrático, permitindo que as pessoas se organizassem para a Festa da Selma, que era o nome utilizado para o 8 de janeiro, palavras do ministro Alexandre de Moraes, que é membro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aí cabe outra pergunta. Ministro Alexandre, quando o senhor diz que vai ser uma prioridade do TSE a regulamentação das redes sociais, uma pergunta básica. O TSE agora também é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, tal qual o Tribunal de Contas da União? Tribunal de Contas da União não é tribunal, né? Não é órgão do Judiciário. Tribunal Superior Eleitoral, embora seja um órgão administrativo para cuidar da eleição, ele é órgão do Judiciário, sim, tanto que 3 membros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, fazem parte dele. Mas a pergunta intrigante continua. O TSE legisla, que o senhor está dizendo aqui que a prioridade do seu tribunal, que o senhor preside, vai ser aí regulamentar as redes sociais. O senhor já manifestou isso quando o presidente Lula ganhou a eleição. Assim que ele ganhou, ele foi encontrar com os ministros do Supremo e o senhor comunicou que essa era uma prioridade que Lula deveria ter. Lula obedeceu, tanto que o governo apresentou aí o PL da censura, né? Que a mídia malandra diz que é PL das fake news. Mas não. Isso é... Atenção, realmente, né? Se vocês pararem para prestar atenção, todas essas agências, né, que fazem parte da mais de 400, né, mídias sociais, influencers ali, trabalhando para o desgoverno Lula. Aí a gente pensa da seguinte forma: poxa, o Bolsonaro tinha uma popularidade gigantesca. Onde quer que ele fosse, ele arrastava multidões. Isso de modo físico, né? Ali presencialmente ele arrastava multidões. Isso não acontecia com o Lula. De forma alguma o Lula ia para o meio da multidão. Ele não conseguia reunir aquele monte de pessoas num mesmo local. Mas o Lula tinha as redes sociais. Ele tinha, né? O Lula e a Janja tinha ali, segundo informações divulgadas aí de alguns jornalistas, essa ajuda da Mind, que controlava aí mais de 400 perfis nas redes sociais. Aí você tinha esses mais de 400 perfis falando mal do Bolsonaro. Qualquer coisa ligada ao Bolsonaro de forma negativa, todos eles divulgavam de forma extrema, né? Eles bombardeavam todas as redes sociais
né, em um mesmo momento, fazendo com que Bolsonaro fosse mal falado, que afinal de contas estavam sendo ali induzidos ao erro, né? Exatamente por essas páginas que falavam bem do Lula e falavam mal do Bolsonaro. E claro, se isso for comprovado, né, que se o Lula utilizou essas redes sociais para fazer campanha, né, fora de período eleitoral, isso pode ser caracterizado como crime eleitoral e, consequentemente, pode até, né, sofrer aí um impeachment. Lógico que tudo isso, né, se Deus quiser, vai ser levantado aí nessa CPI, levantada, né, já foi protocolado ali um pedido de impeachment, né, pelo Gustavo Gaia, dessa milícia digital, porque muita coisa pode ser descoberta, muita coisa, muita sujeira debaixo desse tapete, e eu tenho certeza absoluta, gente, tá? Luiz Inácio Lula da Silva e Janja estão desesperados, porque se houver essa CPI, tá, da máfia digital, da milícia digital, isso pode sim chegar no Lula e na Janja e, consequentemente, poderemos ter aí até o impeachment do Lula, se for realmente descoberto ali o crime antes, né, do período eleitoral, que realmente eles podem fazer ali propaganda eleitoral. Se isso foi utilizado antes do período que né, colocado ali na lei eleitoral, isso pode trazer um problema gigantesco para o Lula. E eu sinto um cheirinho de impeachment do Lula no ar, gente, tá? Então é isso aí, gente, tá? Eu trouxe aqui as informações atualizadas para todos vocês. Questão muito importante, gente, tá? Próximo vídeo eu vou trazer uma informação muito importante. Assistam o próximo vídeo desse canal, que tem uma informação muito impactante contra o Lula que eu vou trazer aqui para todos vocês. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.